Olá, eu sou a Fernanda, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu estava botando muita coisa sobre o meu empreendimento, mas hoje resolvi mostrar para vocês a minha nova estante, a distribuição que eu fiz aqui. Também posso mostrar a minha outra ali, que é a parte do artesanato e assim as minhas máquinas. Então eu vou mostrar um pouquinho, que eu vou fazer uma arrumação aqui nessa parte, tirar os livros lá de baixo e trazer elas para aqui. Então eu resolvi fazer um vídeo para poder mostrar a nova estante que eu tenho. Essa estante aqui eu comprei no IKEA. Foi 55 euros. Essas partes aqui dela dá para poder alterar o nível. Então eu posso diminuir aqui. Só não posso mexer nessa, que essa aqui é fixa. Mas as demais, essas duas do meio e essas duas aqui também do meio dão para poder alterar. Deixei assim praticamente por igual. Tem aqui essa parte aqui tá um pouco bagunçada aqui. Isso aqui, a foto do meu filho, tava aqui nessa parte de baixo. Então eu vou mudar agora aqui. Vou colocar, que aqui tava o... Deixa eu botar aqui. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir. Aqui tava o quadro. Essa partezinha aqui do meu empreendimento, que são uns kits novos que eu fiz. Depois posso mostrar no outro vídeo. E os bottoms. Estavam aqui também, distribuídos, mas eu resolvi tirar. Vão chegar livros novos essa semana. Espero que a pessoa me envie, então eu tô contando com isso. Vou colocar aqui os livros. Não tem uma ordem certa. Estou botando assim, desse jeito. Não tem nada de gênero separado, porque eu também não tenho lá muito livro. Então vou deixar praticamente da forma que estava embaixo. Aí meu livro Amorzinho, Crepúsculo. Eu já tinha lido esse livro em 2019. Li todos. Só que eu tive que dar fim à minha biblioteca quando eu me mudei do Brasil pra cá, pra Portugal. Então eu tô tentando repor. Não tô priorizando repor os livros agora, porque eu quero comprar conforme eu ainda vou ler. Então, acontece de vez em quando eu vou e compro aquele livro que eu gostei bastante para poder deixar na minha biblioteca. Ultimamente tá me acontecendo muito de eu começar um livro e não terminar. É uma falha muito grande, admito. But voltei a ler. Esse ano eu não fiz aula de leitura, só fiz uma leitura completa. Vou acabar meu segundo livro agora essa semana. Meu primeiro livro lido do ano foi esse, A Criada, que é muito bom, por sinal. Ih, esse tá manchado. Ui, ui, ui. Esse foi o último livro que eu acabei de comprar. Não sei muito sobre ele. Não sei se é livro de autoajuda. Não sei bem. Mas comprei hoje. Na promoção. Tá lá na Auchan. Por R$ 8,99. É uma edição especial de um livro... Desse mesmo livro. Uma edição especial. É uma edição especial. E eu gostei das ilustrações. São bem giras. São simplesinhas, mas são bonitinhas. Tcharam!
Tem um tava pra trás, né? Só não posso deixar sempre essa distribuição, porque meu filho mexer aqui vai derrubar os livros. Aqui. Então, na biblioteca tem Stephen King, que eu conheci em 2018. O primeiro livro que eu li foi O Iluminado. Vou botar aqui que eu tô com a cabeça pela metade. O primeiro livro que eu li dele foi O Iluminado. Então eu gostei muito da escrita dele. E resolvi ler bastante sobre ele. Resolvi ler bastante livros dele. O outro livro que eu li dele que eu gostei muito foi Misery, também é um dos meus favoritos, é O Iluminado, Misery, e outro que eu sou muito apaixonada por ele é A Dança da Morte. Também esse livro é incrível, muito incrível. Tipo, ele é um calhamaço, foi o meu primeiro calhamaço que eu li. Passei 45 dias para finalizá-lo, foi meu tempo recorde. Praticamente a quantidade do livro era 3 livros, então eu tava numa época que eu tava muito livre. O que eu fazia? Eu lia muito. Ia na biblioteca, por semana eu conseguia pegar 2 livros emprestados. Então eu tinha uma semana para devolver os livros. Eu pegava 2, não, minto, tinha 2 semanas para poder devolver os livros. Então em cada semana eu lia um livro. Então eu tava no meu auge da leitura. Hoje em dia tá me custando ler muito, também ando muito cansada, não sei o que. Também acho que é um pouco de desculpa. É o tempo que eu passo na internet e eu poderia estar lendo um livro. Então é um pouco de desculpa, não vou mentir. Os meus favoritos do Stephen King são O Iluminado, que foi o primeiro contato que eu tive com o autor. A Dança da Morte, que é uma coisa espetacularmente incrível. Apesar de eu não costumo ler muitos livros com bastante... Como é que eu digo? Com bastantes personagens. Eu costumo ler limitado, sabe? Eu não sou muito de ler livro de fantasia, porque fantasia costuma ser muitos personagens, então eu me perco um pouco nisso. E o que é que eu fiz para poder ler esse livro? Eu ia escrevendo. Peguei o papelzinho e ia escrevendo o nome dos personagens. Só que o Stephen King tem algo muito incrível, que ele dá pistas de quem é o personagem que ele está falando no momento. Por exemplo, acontecia de fulano de tal, Hank, alguma coisa. E aí você, depois de conhecer N personagens, você, sei lá quem é Hank. E aí ele fala, o cara que andava com chapéu com uma peninha. Então você, eu já sei quem é. Tipo, você não lembrar no momento da pessoa pelo nome, mas lembra por um detalhe do personagem. Então eu acho isso bastante incrível. Então o meu contato com o Stephen King foi muito bom. Só que aconteceu. No Brasil, eu tava fazendo minha coleção. Então, minha coleção tinha muito livro do Stephen King. Começou a ter, apesar que no Brasil é muito caro o livro do Stephen King. Aqui também não é muito barato. Só que dá pra se comprar no mês tranquilamente, sem estar parcelando no cartão. Então, eu comecei a comprar livro do Stephen King, comecei a comprar livro de romance. Tinha uma personagem... Tinha uma autora também que eu gostava muito, que era Jojo Moyes. Acho que se pronuncia assim. Jojo Moyes. Que é uma escritora de romance. Então, eu gostei muito, também gostava muito dela. Tinha um dos últimos livros que eu li dela foi... eu esqueci bastante o nome. É o Caminho da Esperança, Caminho de alguma coisa. Vou deixar aqui depois uma imagem dele. Vou ver se eu consigo colocar a imagem dele aqui. Ou escrever aqui o nome para atualizar vocês. Então, era uma história de umas senhoras que se juntaram e... eu não me lembro muito bem. Era como fosse elas ajudavam pessoas próximas com questão de livros e assim, essas coisas. Foi baseado numa história real. Então, foi um pouco da escritora sair um pouco da caixa, só que usando ainda a mesma essência, que ela faz o quê? Ela faz livros relacionados a mulheres fortes. Então, ela manteve aquilo, só que não puxando muito por romance, aquela melancolia toda. Então, eu gosto muito de Jojo Moyes por isso, porque ela não tem aquilo do romancinho, não. Então, era muito gostosinho de ter as leituras. Então, eu tava comprando esses.
da Jojo Moyes também, Stephen King, Jojo Moyes, que é uma coisa bem longe uma da outra, né? E comprando livros de romance adolescentes também, gostava muito. Tinha aquele da Jenny Han, o que tem na Netflix também. Pronto, também tava com esses. Tinha descoberto uma história incrível, que era A Seleção. Também gostei muito de conhecer. O primeiro eu peguei emprestado na biblioteca. Foi no tempo que eu não tava conseguindo comprar um livro. Então, a forma que eu voltei a ter o hábito da leitura foi indo pra biblioteca e buscando livros para poder começar a ler no meu ritmo. E assim, e com isso, conforme eu ia voltando ao gosto da leitura, eu pegava um dinheiro assim que sobrava e comprava livros. Comprava muito livro na Amazon, coisa que aqui em Portugal eu sinto muita falta disso. Porque a Amazon daqui, da Europa, o mais próximo da gente é o da Espanha. E só que o Amazon da Espanha trabalha muito com livros espanhóis ou livros em inglês. Então, como não temos uma Amazon específica aqui de Portugal, fica muito difícil a questão da língua escrita. E lá eu fazia muito isso. Pegava uma promoção, comprava na Americanas, comprava na Magazine Luiza também, que eu descobri que também tinha livros para se vender lá. Então eu comprei muitos livros no Magazine Luiza por um preço absurdamente barato. Também pegava as promoções de usa CPF para poder comprar livros pela Americanas, que tinham um desconto muito grande no primeira compra pelo CPF. Também usava a Amazon, como eu disse, também eu comprei bastante coisas da Amazon. Uma das últimas coisas que eu comprei na Amazon também foi os mangás. Tinha começado também minha coleção de mangás, que eu descobri. Tinha uma loja perto de casa que tinha uns mangás bons, que eu comecei a querer comprá-los. E nisso eu fui pesquisar na internet e consegui começar a comprar essa coleção. Eu fui comprando outros. Comprei Your Name, que é um anime incrível. Comprei Sakura Card Captor. E comprei Demon Slayer, que é o meu favorito. Que praticamente ele está lá em cima. Tem um lugar especial aqui na estante. Que foi um dos meus primeiros mangás que eu... Primeiros não, foi o meu primeiro mangá que eu comprei. E nisso eu tive uma atração por a obra. O que aconteceu? E eu fui e comecei a comprar. Lá no Brasil eu parei no volume 6. No Brasil eu parei no volume 6. Tava tentando acompanhar, conforme a editora publicava por mês. Tava tentando acompanhar, então quando eu vim embora, eu tive que vender tudo. Praticamente, os primeiros que eu consegui vender foi exatamente os de Stephen King, que eram meus favoritos, e os mangás do Demon Slayer também, que na época tava no auge, então foi uma forma de eu conseguir vender muito rápido, porque tava muito gente procura. E então isso, quando eu cheguei aqui, eu tentei recuperar os que eu vendi para poder comprar de novo. E um dos que eu comecei a fazer, que ainda não concluí, foi o Demon Slayer. E ele tá aqui em cima. Deixa eu mostrar. Ele tá aqui em cima. Tem os volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 14, 15, 18 e o último, que é o 23. Comprei eles. Quando eu cheguei aqui, a editora, que é a editora Devi, ainda estava publicando os mangás. Então eles acabaram, eu acho que foi ano passado. Se eu não me engano, foi ano passado que eles concluíram, ou foi começo desse ano que concluíram o último volume. Então, uma coisa que eu achei muito... Como é que eu digo? Uma coisa que é muito diferente do Brasil para aqui é a questão das adaptações virem para as formas físicas, que é um pouco demorado. Eu sinto que é um pouco demorado aqui em Portugal. Por exemplo, enquanto a gente já estava lá no Brasil, na época que eu estava começando a colecionar os mangás, estávamos no 7. Aqui, quando eu cheguei, eu estava praticamente no começo. Então, se eu estivesse no Brasil praticamente em 2021,
quando eu vim embora para cá, para Portugal, praticamente já estava concluindo as adaptações em forma física dos mangás. Aqui é a minha coleção de mangás do Demon Slayer, que tá do 1, alguma parte aqui do 10 para, tem um 14, 15, 18 e 23. E os meus pops também, que são outras coisas que eu coleciono. Aqui na parte de baixo também tem o Death Note, que meu namorado me ajudou a gente concluir aqui. Então tem esse aqui e tem os dois figures dele. Aqui é um miminho da escola do meu filho. E aqui nessa parte tem os mini livros da Disney, que foi uma coleção que saiu daquelas bancas dos quiosques. Cada um era R$ 6,99. Então, a cada 15 dias, ou era a cada uma semana, saía um exemplar desse. E eu tentei colecionar o máximo, só que não deu. Só que agora tem uma forma mais fácil de conseguir concluir eles, porque tem um site, então o que você não tiver aqui, você consegue comprar individualmente. E por um valor também tem um frete grátis. Eu acho muito incrível esses mini livrinhos. Deixa eu botar aqui e mostrar pra vocês. Esse aqui é da Bela e o Monstro, que é no Brasil chamada A Bela e a Fera. São ilustrados. São a coisa mais fofa da vida. Eu amo. Aqui é outro que eu comecei a colecionar. Tô no primeiro volume ainda, já tá no terceiro. Saiu mês passado o terceiro, que é Sailor Moon. No Brasil também. Essa edição, por exemplo, já é concluída faz muito tempo no Brasil. E aqui começaram a ter direito de poder republicar a obra só agora, aqui em Portugal. Então, vou começar a colecionar esse. Se eu não me engano, são 12 volumes. Não tenho a certeza. Tá no terceiro já. Esse aqui foi o único que eu trouxe do Brasil, que é uma edição de colecionador, que é o Fruits Basket. Deixa eu puxar ele aqui, tirar aqui o Jack. Tirar aqui a minha varinha do Harry Potter. E esse aqui. É uma edição do Fruit Basket, que eu conheci através do... Não, eu conheci através do anime. Gostei muito. É bem divertido, é um romance um pouco mais divertido, que é a história do Zodíaco. Então, esse aqui eu trouxe do Brasil. É o único livro mangá que eu trouxe do Brasil. É uma edição de colecionador, ele tem um jacket, acho que é isso que chama, uma jaqueta, que é aquelas capazinhas extras. E dentro tem uma partezinha mais com uma corzinha pastel. Pensei que tava manchado. Pronto, só trouxe esse. Também, no tempo que eu comecei a comprar, consegui concluir, comprei 4 volumes dele. Eu não consegui vendê-lo, eles ficaram com a minha irmã lá no Brasil, os outros 3. E eu só trouxe esse como lembrança. Então, esse é um que eu tô esperando muito, muito que alguma editora aqui de Portugal traga. Acho que essa editora aqui costuma trazer shoujo, que é Distrito do Mangá. Pode ser que ela traga. Ou tem outra, acho que é a do... Ai, não sei ler bem o nome. Eu não conheço muito as editoras por aqui. Comecei a acompanhar agora, Então, eu tô mesmo na esperança que venha Fruits Basket para poder começar a coleção. Tanto ela quanto Sakura Card Captor, que eu também tava colecionando no Brasil. Tem esses outros aqui que eu comprei por desapego da Vinted. Aqui tá uma bagunça. Tá tudo aqui um em cima do outro. E conforme eu vou puxando, fica tudo fora do lugar. Como eu vou arrumar, não tem problema. Pronto, aqui é outra história, bem aleatória da minha coleção. É a menina que veio do outro lado. Esse aqui, lá no Brasil, a editora Darkside comprou os direitos de poder publicá-lo.
Então, eles também concluíram. Lá a edição é em capa dura. Aqui a edição é assim, na capa molinha, normal. Eu consegui comprar por uma pessoa que estava desapegando esses 3 volumes. Me custou 3 euros cada. Então, foi bem barato. Coisa que ele, normalmente, normalmente, ele novo custa uns 10, 11 euros. Então foi um desapego muito bom. Tá praticamente novo. Só tem aqui uns desgastezinhos aqui na lombada. Mas tá praticamente novo. É uma história... não é lá aquela história tão envolvente, mas é uma coisa bem gostosinha. Então eu também quero concluir essa coleção. Se eu não me engano, são 11 volumes. Esse aqui já está... Creio que já deve estar concluído esse aqui. Depois eu vou continuá-lo. Praticamente, o que acontece de eu comprar os desapegos da Vinted é que você consegue encontrar, pelo menos nos mangás, consegue encontrar os volumes iniciais. Só que depois não encontra, porque como é desapego, as pessoas não querem colecionar aquilo. Então elas compram e depois desistem, então dá fim. Então você consegue muito rápido conseguir os primeiros volumes e depois não achar mais nenhum. No máximo que eu encontrei aqui do desapego foi o volume 5, 6 por aí. Só que o valor tava praticamente igual comprar novo, então eu não peguei porque não valia a pena. O que aconteceu também aqui, tem alguns volumes que eu também comprei de segunda mão, foi o 4, o 3, o 4, o 5 e o 6, foram tudo desapego. Comprei primeiro o 3, faz muito tempo, no comecinho que eu comecei a colecionar. E o 3, 4, 5... Não, o 4, 5 e o 6 eu comprei de uma menina também que tava desapegando os 3. Então, também foi um valor muito bom. Acho que foi 12 euros os 3. 12 ou 15 euros, se não me engano. Costuma ser também 9,99 esse aqui. Os mangás, esses pequenos assim, normais, costumam ser 9,99 da Devir. Os mais carinhos são esses aqui, que são do Distrito Mangá. Costuma ser 12, 13 euros. Mas também a qualidade é muito... costuma ser um pouquinho maior. Eles costumam ter essa lombada aqui com a dobra, coisa que esses aqui não tem, só são a parte retinha. Que esses não costumam ter. Então tem uma qualidadezinha diferente. E também a questão das folhas também, acho que tem bastante diferença. Pronto, e aqui nessa parte de baixo aqui, eu vou dar uma arrumadinha, vou botar a foto do meu filho mais para o cantinho. Tem aqui o meu teclado, que eu não tenho especificamente um computador adequado para ele. Tenho aqui também o meu microfone, que eu também não tenho um computador adequado para ele, então tá guardadinho. Tenho aqui minha máquina. Tenho aqui meu comando de aniversário, que é a coisa mais incrível, de 20 anos do Xbox. Tenho aqui essa latinha aqui de Fairy Tail, que é meu miminho, a Elsa. É muito queridinha de quando eu comecei a assistir Fairy Tail. Então, eu gosto bastante dela. Tem aqui uma cerveja Duff. Tem uma cola com o meu nome, que eu custei pra encontrar, mas depois encontrei a beça, então não faz nem mais graça. Pronto, aqui era a parte que tava o quadro e esse coisinho aqui do chão, que é os meus estoques, mini estoque da minha lojinha. E pronto, botei aqui pra cima porque tava tão escondido atrás do sofá. Porque como eu não prendi a minha estante ainda, não coloquei ali as preguinhas pra poder não verter, assim, não vir a cair pra frente. Eu coloco o sofá. Pego o sofá e deixo ele aqui. Porque como eu tenho uma criança pequena de 3 anos, eu tenho bastante medo de que aconteça alguma coisa. Então, pra não acontecer nada, precaver, eu boto o sofá aqui mais pra frente. Aqui pra frente e pronto. Tem uma pequena segurança. Enquanto eu não boto ali na parede as coisas. Pronto, agora aqui ficaram os livros. Não tenho lá muito. Tava fazendo desapego de uns livros que eu não gosto tanto. Por exemplo, eu comecei a curtir bastante Colleen Hoover. Eu conheci a escritora através desse livro aqui. Verity. Esse livro aqui, por incrível que pareça, foi um livro novo. Comprei na loja e olha como ele já tá. Extremamente amarelado. Esse livro não tem nem... Acho que nem... Tem uns 3 anos esse livro, se brincar. E já tá totalmente assim amarelado. Coisa que acontece muito aqui. Eu não sei porque as estações são bem bruscas. Coisa que no Brasil a gente sempre tem um clima igual.
Então, o que eu percebo muito daqui é que os livros ficam rapidamente amarelados. Coisa de 2 anos você já tem livros amarelados como se tivesse livros de anos na estante. Então, é uma diferença muito grande nisso. Pronto, eu conheci a escritora através desse livro, Verity. Então, o livro é extremamente bom. É perfeito, perfeito. Tipo, eu gosto muito desse livro. E eu conheci através dele. Eu acho que o meu mal foi exatamente conhecer a Colleen Hoover através desse livro. Porque esse livro aqui é totalmente uma divisão de águas de tudo que ela escreve na vida. Então, foi decaindo conforme eu fui conhecendo o resto das obras dela. Esse aqui, por exemplo, Isto Acaba Aqui, é também um livro incrível. Foi o meu segundo livro que eu li dela. Também é perfeito. A continuação dele, que é esse aqui, eu não sei porque estão longe um do outro. É esse aqui. E também já não é lá essas coisas todas. É mais o mesmo do primeiro. Então também... Aqui é 5,5, aqui é 3,5. É bom? É, mas não é lá tudo isso. Já poderia ter deixado eu aqui parado nisso aqui. Esse aqui é um dos poucos livros de romance que eu pedi muito que a personagem não ficasse com o pai dela. Juro. Também não gostei lá tanto disso. Esse aqui, esquece. Encheção de salsichas. Não gosto. Li empurrando. Pronto. Aqui são os... Esse aqui eu comprei há pouco. Dizem muito bem dele. Dizem que é muito bom. Então, tô com ele aqui na estante. Comecei a ler um bocadinho dele. E vamos ver como é que vai correr. Eu já li algum livro dele, do Rafael Montes. É um escritor brasileiro. Comprei lá no Continente esse livro. Em promoção. Nem lembro quanto foi. Acho que foi 12, 13 euros. Foi por aí. Comprei ele e tava querendo muito ele desde quando morava no Brasil. Ele no Brasil acho que tem uma capa branca com um prato aqui ensanguentado, se eu não me engano. Então tava querendo ler ele, tá aqui, logo eu vou ler ele. E acho que esse ano ainda não passa. Já li alguma coisa dele de um e-book assim e foi muito bom. Ele tem uma escrita bem legal também. Esses livros aqui também foi a história de comprar livros pelo quiosque. É uma edição aqui, O Monte dos Vendavais. Quem estiver vendo esse vídeo e for brasileiro, esse aqui é O Monte dos Ventos Ruivantes. E, assim, eu não sou muito de ler clássicos, então eu não posso dizer que eu não curti, é ruim, é assim, porque depende muito do que você lê. Eu não costumo ler clássicos, então eu tive um pouco de dificuldade para poder concluir ele. Só que é aquele tipo de história que fala muito sobre casamento, 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 casamento. Os maioria dos clássicos aqui é tudo sobre questão de foco de... É o de sempre, né? Então, o Monte dos... Tô confundindo esse com esse, na verdade. Esse aqui, o Monte dos Vendavais. Eu parei aqui, nessa partezinha aqui, como se dá pra ver. E até então, ele tem uma leitura um pouco mais puxadinha. Só que ele é envolvente. Esse aqui, que era o que eu tava falando do outro, eu confundi. Orgulho e Preconceito. Esse aqui eu não gostei tanto. Tipo, tem uma marcaçãozinha aqui que eu vou ter que tirar. Mas eu não gostei tanto. Esse aqui é só falar sobre casamento, casamento, casamento. E as pessoas são bem... Também não gostei tanto. Me julguem por isso. E esse aqui eu ainda quero dar outra oportunidade a ele. Porque eu achei uma história bem interessante. E até então, como eu ainda vou ler ele, eu ignorei totalmente a existência dos filmes. E assim, não quero saber nada sobre os filmes enquanto eu não finalizar. Porque eu quero me surpreender. Então, esse aqui eu ainda vou dar outra oportunidade. Esse aqui também comecei a ler. Parei no meio. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, acho que eu tava grávida do meu filho ainda. Já vai fazer 3 anos. Já passou de 3 anos, na verdade, né? Porque já tem 3 anos. E esse aqui é mais como questão de... Sabe um livro de autoajuda, alguma coisa do tipo? Mais ensinamentos que a mãe passa para as filhas. É isso, praticamente é isso o livro. Pronto, então minha estante é praticamente esses livros aqui. Outro livro que eu comprei... Esse aqui, por exemplo, esse livro aqui eu
sou apaixonada por essa série. É uma das melhores séries da Netflix, é a Tu. Então, eu resolvi ter esse livro. Só que, o que acontece? A leitura é um pouco cansativa. É uma forma totalmente diferente, eu não sei nem explicar como. Só que é uma forma diferente de tudo que eu li. Então, a história é incrível, só que eu não sei se eu vou conseguir ler conforme o formato da escrita dessa pessoa aqui, dessa Caroline. Mas eu ainda quero dar uma oportunidade a ela, porque eu sou apaixonadíssima por essa série aqui. É a minha série preferida da Netflix. Ela e Dark são meus amores. Então, eu resolvi, mesmo que eu não vá ler, mesmo que chegue a um momento que eu tenho... mesmo que chegue um momento que eu dê uma oportunidade desse livro e eu não consiga finalizá-lo, por questão da escrita dele, vai ser meu xodózinho, então eu sempre vou querer ter ele na estante. Esse aqui é uma adaptação... Tem uma adaptação dele de um filme, só esse primeiro volume aqui, e é um livro de ficção científica, que aqui chama-se A Quinta Vaga, só que no Brasil é conhecido como A Quinta Onda, e é um livro incrível. Tipo, a escrita é muito boa. Esse aqui é mais para livros como é? Livro de adolescente, aquela história de adolescente. Então, esse aqui é muito bom. É muito interessante de ler esse livro. Eu no Brasil, eu tinha lido o primeiro volume. Foi pela biblioteca que eu li. E depois queria acompanhar o resto. Só que eu nunca consegui encontrar os outros volumes. Porque como esse aqui fazia muitos anos que tinha sido publicado, não teve... como é que diz? Como é que diz aquilo quando eles refazem? Não teve... Ai, meu Deus, como é que diz? Como é que diz o nome? Não foi feito outras edições. Então, esses aqui ficaram praticamente no limbo. Não tinha como encontrar. Só encontrava pessoas que estavam despachando por um valor absurdo. Porque você sabe que no Brasil o valor dos livros já são absurdos. Então, imagina um livro que já não tem mais edições. Então, aquelas pessoas pegam aquele valor e triplicam. É isso. Esse aqui é outro livro. Esse foi um dos primeiros livros que eu comprei quando cheguei aqui no Brasil. E ele é do universo do Stranger Things, que é praticamente a história que é praticamente a história aqui do detetive. E assim, é bom, mas não é aquilo tudo. Então, tá aqui. Eu ia dar fim até ele, só que tá aqui até então. Esse aqui, como eu disse, é meu xodózinho. Sempre tenho que ter na estante. Eu recomprei aqui para poder guardar. Ainda não reli, mas tá aqui. Esse aqui, vamos falar sobre A Paciente Silenciosa. Vou até sentar para poder falar sobre esse livro. Eu conheço a história, quer dizer, eu conheço muito falar sobre esse livro desde quando eu estava no Brasil. Era um livro daqueles que o povo falava muito, que é maravilhoso, que eu não sei o que, não sei o que. E até então eu tenho que torcer o braço e dizer sim, que é realmente maravilhoso. Só que, o que acontece? Ele tem um plot twist muito grande, só que o plot twist dele eu descobri muito antes. Então, eu tive essa decepção. O único problema dele foi esse, que eu descobri o plot twist muito rápido, mas ele é incrível, vale a pena ler. Esse aqui é um livro de uma trilogia. Eu li o primeiro volume dele, que é Amor e Gelato. Então eu li o primeiro volume no Brasil, que eu tinha comprado. E comprei o resto aqui. Então não comprei ainda o primeiro volume, que eu já tinha lido, e comprei o resto conforme queria ler. Então tá aqui também. É uma leitura bem gostosinha de se ler, sabe? Agora no verão e assim, uma coisinha bem tranquilinha. Também recomendo muito a leitura, são bem fofinhas. Aqui é Wit, que eu tinha falado do meu amor por Stephen King. E o que acontece? Esse aqui eu comprei há pouco também por um desapego. Os do desapego tudo aqui, deixa eu ver. Depois eu mostro pra vocês todos que foram no desapego. Eu comprei esse por desapego. Foram 12 euros. Comprei por ele. Não, 12 euros foi junto com o frete. Ele foi 10 euros. Só ele foi 10 euros. Então, comecei a ler, só que eu percebo que vai ser um pouco arrastadinho. Mas também é uma leitura que eu quero muito concluir. O primeiro livro que eu li do Stephen King aqui em Portugal foi um livro que eu ganhei
da minha sogra no primeiro Natal que eu tive aqui em Portugal. Então, foi esse livro. Se Tem Sangue. Ele não é uma história só, são várias histórias aqui dentro. E tem umas que são boas, vale a pena ler, mas tem outras que são muito nada com nada. Então, eu achei bastante diferente a escrita dele aqui. Mas eu depois fiquei refletindo que os livros que eu comecei a ler do Stephen King são livros bastante antigos dele, que não sei dizer, não sei se era quando ele trabalhava só, não sei dizer. Só sei que eu nunca tinha lido o livro dele de contos, porque aqui praticamente são vários contos englobados aqui. Então, eu não senti aquela essência da qual eu tinha gostado da escrita dele. Não é mal, mas não me chega a ser o Stephen King verdadeiro, sabe? Daqui eu só gosto praticamente de duas histórias. Que é a primeira, O Telefone do Sr. Harrigan, que ela teve uma adaptação na Netflix. Se vocês quiserem assistir depois, vale a pena, que é com o mesmo nome que tem lá na Netflix. Eles fizeram a adaptação dessa parte aqui. E acho que é no final, que praticamente eu não sei explicar, porque o Stephen King acontece dele englobar, fazer ligações de um livro com o outro, com aquele mesmo personagem. Então, ele usa aquele mesmo personagem para trabalhar em outros livros. Então, tem uma história aqui que é de uma personagem de um livro que eu tinha, uma trilogia que eu li lá no Brasil. Então, ele põe aqui ela de novo na história. Então, é bem legal. Eu gosto dessa jogada dele. Pronto. E esse é meu último livro. Não sei porquê, eu vi aqui o título e eu fiquei pensando, nossa, o que será que é esse livro? E depois fui aqui atrás e até então me parece ser legal. Não sei se realmente é o que eu penso que seja, mas vou dar uma oportunidade depois a ele. É uma edição comemorativa com ilustrações. Não conheço esse escritor, não sei, acho que ele é português. Não sei dizer, depois eu pesquiso mais sobre ele. Deve ser um editor português. Se alguém conhecer esse livro aqui e souber dizer se é bom ou não, por favor. Pronto. Tem uns livrinhos do meu filho aqui na parte de baixo da estante. Comecei a comprar os livrinhos da Blue para poder estimular ele a leitura, para ele me acompanhar. E nessa parte de baixo é mais praticamente uma baguncinha. Aqui os meus cadernos, os álbuns. Os livrinhos dele estão aqui até então, não dá pra encher uma parte toda. Aqui são algumas caixinhas minhas do headset, do microfone e assim. Um dicionário que eu comprei, não me diga pra quê, mas comprei. Eu tô botando aqui também umas coisinhas do meu bordado. Tenho aqui, ó, Tutoro. Fofinho. Tenho esse aqui da carta de tarô. Vou pôr aqui assim só. Pronto. Depois eu dou uma arrumada. Vou deixar até então esse aqui embaixo, mas eu não posso deixar aqui. Deixar só pra agora. E é isso. Sim, aí a parte que eu ia mostrar pra vocês, que era aqui dos livros, eram os desapegos e os que eu comprei. Pronto. Esse aqui foi de desapego que eu comprei, esse aqui eu ganhei, esses dois aqui comprei novos, esse aqui comprei novo, esse aqui foi um desapego da Vinted também, aqui foi novo, esse aqui foi novo, esses três foi um desapego da Vinted, esse aqui foi um desapego da Vinted, esse aqui eu comprei novo, esse aqui eu comprei novo, esses quatro foi um desapego da Vinted, esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei, também foi tudo novo. Esse aqui eu ganhei no meu aniversário, acho que foi no meu aniversário. Esse aqui eu comprei novo. Esses três aqui eu comprei nos quiosques, daqueles... Como é que diz? Aquelas edições que saem pro povo fazer coleções e eles vão distribuindo conforme semanas ou meses. É isso. Esse aqui eu comprei hoje, novíssimo. O do meu filho também comprei novos. Eu acho que comprei um no Continente e o outro no Ocean. No Ocean tá saindo muita promoção boa, principalmente para os mangás.
Tá saindo o valor, coisa de €1, €1,5, €2 de diferença tanto das lojas mesmo, das livrarias, quanto da FENAC. FENAC esquece, tá muito caro também. FENAC e Bertrand estão extremamente caros. Então, esse aqui é novo. Esse aqui eu trouxe do Brasil. Esses 3 aqui foi um desapego maravilhoso. Esses aqui foi tudo comprado novo. Uns eu ganhei, outros eu comprei. Esses aqui, como eu disse, o 3, o 4, o 5 e o 6 foram desapego. O resto tudo eu comprei novo. Pronto, praticamente minha estante é isso. Lá em cima tem os pops fechados, que eu não consigo mantê-los em pé todos, então botei de volta na caixa. Aqui então é uma puzzle, aqui é meu pop, aqui umas coisinhas de cabos e assim. Parte de cima destinada ao meu preferido, que é o Demon Slayer. Então ficam todos juntinhos ali. Aqui depois tem um lado do Death Note e aqui é uma parte que não tem... Misturado, tudo misturado. Pronto, aqui eu vou dar uma arrumada ainda, que é a parte que não é voltada para os livros, tem um pouco de tudo. Aqui são meus livros, praticamente todos, só falta um aí, que é o que eu tô lendo no momento, que eu depois posso falar sobre ele, que eu tô gostando bastante. E aqui é a parte mais bagunçada, que é a parte dos cadernos e as caixas. E embaixo até então só tá ali meu estoquezinho. E eu tenho que... Não sei se depois eu compro aqueles caixotezinhos, acho que 3 dá legal ali, pra poder não ficar praticamente coisa muito embaixo, pra poder ficar mais protegido, sabe? Porque eu tenho uma criança de 3 anos em casa, então temos que preservar pela nossa estante. Pronto, e aqui tem a minha baguncinha. Aqui é as partes das coisas que eu trabalho pra fazer os meus marcadores, os bottoms, os chaveiros e assim. Aqui a minha máquina de bottoms. Aqui minha prensa de fazer estampas, minha impressora térmica, minha laminadora. Aqui eu inventei de fazer agora nas minhas férias crochê. Aqui eu já usei 3 novelos, não acredito nisso. Pronto, aqui embaixo também tem coisa de costura, artesanato. Embaixo tem os minhas linhas de bordados, que eu sou apaixonada de fazer bordado. E aqui tem tudo da minha papelaria gráfica. Tá tudo ali no cantinho. Pronto. Espero que tenham gostado do vídeo e conhecido a minha estante. E é isso, até a próxima. Tchau!